Bom dia, irmãos. Já iniciou no meio aqui na questão das lives. Eu desejo a todos um bom dia, né? Que nosso encontro, nosso estudo possa nos ajudar aí, né? Esse estudo sobre a palavra de Jesus Cristo possa nos ajudar, nos auxiliar, né? A vigiar e a orar, né? Com mais intensidade, mais qualidade. Antes da gente começar o estudo do livro Fonte Viva, temos aqui alguns recados, né, da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Então, o horário das lives, às 9 horas da manhã, sempre com o livro Fonte Viva, estudo sequencial. Às 20 horas, Evangelho segundo o Espiritismo, né, com lives sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o atendimento fraterno, né, destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independente da religião, credo ou idade. Estudos sistematizados da doutrina espírita ocorrem às quintas-feiras, às 19h30, online. Interessados em encaminhar nome e contato via inbox. Qualquer dúvida, entre em contato com a casa via inbox. Ok? Meus caros, para a gente iniciar então o estudo de hoje, o livro é A Fonte Viva, é um livro de Emmanuel, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Okay? A lição é a 110, intitulada Vigiemos e Oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É Jesus, é Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas de nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente. Qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações de vez, que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Ok? Então, temos aí esse comentário, né, de Emmanuel sobre essa passagem Vigiemos e Oremos, né, do nosso Senhor Jesus. E é interessante perceber que o Emmanuel, né, ele começa esse comentário dele falando das tentações que não são intrínsecas, ou seja, que fazem parte de nós mesmos. Né? Então, as nossas vivências pretéritas, né, elas cristalizaram, formaram em nós hábitos, do qual, quando encarnamos na vida presente, trazemos esses hábitos. Então, como ele disse, são as piores tentações, são essas que nós carregamos de vidas pretéritas. E uma das nossas tarefas nessa encarnação é transformar, né, mudar esse
temos a tarefa de mudar, de transformar esses sentimentos, que chamamos de más tendências. Né? Então, Emmanuel começa com essa visão, com esse pensamento, né? Com essa reflexão sobre as nossas mais difíceis más tendências, nossas mais difíceis tentações. E no segundo momento ele vai dizer, ele começa a trabalhar a ideia de que podemos exercitar, trabalhar, né, aos poucos, né, a diminuição, né, a transformação desse sentimento que faz parte de nós mesmos, né, no contato familiar, no contato dos nossos ambientes mais próximos. Né? Então, exercitando, essa palavra exercitar que o Emmanuel usa, ela é genial, porque exercício, ele tem a ideia, traz a ideia consigo, implícita, necessária, de método, de aplicação e de atingir um objetivo. Então, Emmanuel traz a ideia de exercitar o bom ânimo em nós mesmos, o exercício da paciência, da fé, da esperança. Então, a mudança de hábito passa por esse trabalho meticuloso, mesmo de muita atenção. Essa palavra exercício, né? Essa metodologia, essa prática, essa intensidade, esse trabalho que remete à atenção e objetivo. Né? Então, ele vai dizer que em nossas relações íntimas temos grande material também, né? Grande material valoroso, que pode contribuir para esse trabalho de resgate das nossas tentações, aquelas que trazemos e as que nós mesmo criamos quando muito próximos, quando nos dedicamos mais ao material, que é mundano. E no terceiro momento, ele vai trazer a ideia de que não é possível, né, vivermos sem tentações, que essa observação de Jesus, vigiemos e oremos para não cair em tentação, isso não é uma mágica, né? Na verdade é trabalho. Então, a vida que teremos, né, encarnados, não nos exime de passar por tentações, né? Porque elas nascem conosco, elas se alimentam de nós, inclusive quando a gente não combate ela, não observa ela, não nos observamos a elas de forma dedicada. Então, viver em meio às tentações é natural, né? É natural, mas Emmanuel termina dizendo que, como o mestre nos ensinou, vigiando e orando, a gente vai evitar uma queda total. Ou seja, viver uma queda total, onde as tentações vão nos dominar, onde passamos a viver sob o controle das tentações, ou seja, totalmente imersos no que é material, né? Sem nenhuma resistência, sem nenhum tipo de observação. E é um mergulho em experiências ilusórias, né, que não contribuem em nada ou muito pouco com o nosso desenvolvimento espiritual, que é a nossa principal missão aqui nesse plano, né, encarnatório. Né? Então, deixar que as tentações nos dominem, isso infelizmente vai contribuir para apagar a nossa luz. Né? Então, vamos com isso, não nos iluminamos e, consequentemente, não iluminamos a quem está ao nosso redor, não nos evoluímos. Então, sobre essa fala de Jesus, vigiemos e oremos, né, para não cair em tentação, eu gostaria de destacar as duas primeiras palavras, para a gente fazer aqui uma reflexão. Vigiar. Então, o que vigiar nos remete? A ter atenção sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, pensamentos, palavras, atentar para o que a gente está fazendo. Né? Porque se não tivermos atenção, se não pensarmos, se não observarmos o que fazemos, falamos, pensamos, sob o amparo do Evangelho, sob o amparo confortante da doutrina espírita, né, como vamos avançar? Como vamos saber onde estamos errando? Então, essa ideia mesmo de método, de prática, de observação, de atenção, de exercício, que a Emmanuel falou. Então, observar e identificar as nossas más tendências. Emmanuel diz que trazemos más tendências de outras encarnações. Ora, cabe a nós observar quais são. Porque como vamos combater, como vamos fazer a transformação, a melhora, o avanço em nós mesmos, se a gente nem sabe com o que a gente deve combater? Como mudará o que a gente não conhece? Né? Então, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, né, da Hermance do Fux,
a psicografia de Vanderlei Soares, lá no capítulo 11, a arte de interrogar, tem um exemplo do Santo Agostinho. O que Santo Agostinho vai nos dizer? Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, o que Santo Agostinho está dizendo? Ora, formule questões pessoais para você mesmo. O que você está fazendo de bom, se está melhorando, se está errando, né? E aí, esse capítulo trata de algo mais metódico, de anotar diariamente, olha, esse sentimento não está me fazendo bem, tem que fazer observação. Olha, no dia de hoje eu fiz assim, aconteceu assim. Né? O vigiar, lembra lá, o vigia, né? O vigia, ele não pode largar o posto dele, senão o patrimônio qual que ele está preservando pode ser lapidado. Então não existe um vigia que, não, vou ali, depois eu volto lá. Não, a vigia ela deve ser constante, ela deve ser diária, ela deve ser intensa, a atenção deve ser constante. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção, irmãos. Não adianta eu vigiar hoje, fazer uma prece hoje, fazer uma leitura hoje, e depois só semana que vem você está abandonando o seu posto. Para quê? Para que o dilapidador venha e lhe tome o que é seu. E o que é que pode ser tomado? A nossa consciência, onde as tentações dominam. Uma outra palavrinha fundamental é vigiar, é oração, né? Então, a oração, orar é nos aproximarmos de Deus, estabelecer um contato com o que há de mais sublime na natureza, essa força superior. E esse contato é fundamental para lidarmos com as tentações, né? No livro dos Espíritos, na lição na pergunta 663, né? Perguntado aos espíritos superiores, o Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação, o esforço. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos este a força de suportá-las corajosamente, menos útil elas vos parecem. Hemos dito aí que a prece nunca é inútil, quando bem feita, pois fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajudai-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, parte da resposta, a gente já nos ajuda aqui a ter uma conclusão de por que Jesus pede para que oremos. Fiquemos atentos, criamos através da nossa oração um contato com o que é de mais superior. E os bons espíritos vêm nos auxiliar. Para quê? Para não cair em tentação. Não cair em tentação. Assim como está na oração que ele mesmo nos ensinou. Né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Meus irmãos, concluímos aí essa fala, falando dessa importância dessa observação do Mestre. Vigiemos e oremos para evitar as tentações que inevitavelmente nos rodeiam. Eu agradeço a oportunidade, né? Que Jesus nos abençoe, que essa reflexão, né? Esse estudo sirva para que a gente possa criar métodos contínuos, vivos, para que possamos aí, com compaixão, né? Não dominar, né? Não dominar as tentações, acabar com elas, mas transformar, né? Com compaixão, né? Esses sentimentos, e possamos evoluir. Assim seja. Gratidão.